Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Robson, professor de Química. Vamos para uma aula de termoquímica. Então nós temos dois fenômenos acontecendo. Um é a madeira queimando, liberando calor, né, um palito de fósforo aqui. E outra é o gelo fundindo, passando do estado sólido para o líquido. Ele precisa absorver calor para que isso aconteça. Então o calor envolvido nas transformações químicas é estudado pela termoquímica. Classificação das reações termoquímicas. Então, em função da energia envolvida nas reações, pode acontecer, ou vai acontecer absorção de energia ou liberação de energia. Quando a reação libera energia, ela é chamada de reação exotérmica. Exemplo, processos de combustão, respiração animal. E quando uma reação absorve calor, ela é chamada de endotérmica. Exemplo, fotossíntese, cozimento de alimentos. Então, toda vez que uma reação, ou ela vai liberar calor, ou ela vai absorver. Exo para fora, vai liberar calor. Endo para dentro, vai absorver calor. Ok? Então, toda vez que a gente estiver falando de energia, né, em uma reação na termoquímica, essa energia vai ser chamada de entalpia, representada pela letra H. Então, toda espécie química possui uma energia que, quando medida a pressão constante, é chamada de entalpia. Então, a energia nas reações químicas é chamada de entalpia. Então, não é possível calcular a entalpia de um sistema, não é possível calcular a entalpia de um sistema, e sim a sua variação. E como toda variação, nós temos um estado final menos um estado inicial. Em uma reação química, vai ser a energia do produto menos a energia do reagente. Então, nos processos exotérmicos, que são aqueles que liberam energia, nós temos graficamente essa situação aqui. Nós temos a entalpia, o caminho da reação, que a gente pode falar que é o tempo. Então, nós temos aqui entalpia dos reagentes, HR, entalpia dos produtos. Podemos notar que a entalpia dos reagentes, quer dizer, a energia, né, dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos, energia dos produtos. Então, quando o reagente vira produto, ele libera aquela energia que está em excesso. Logo, quem libera energia, o ΔH vai ser sempre menor do que zero. Toda vez que a entalpia for menor do que zero, quer dizer que está acontecendo liberação de energia e essa reação vai ser exotérmica. Em um processo endotérmico, que é aquele que absorve energia, nós temos essa situação aqui. A entalpia do produto vai ser maior que a entalpia do reagente. Então, para o reagente virar produto, eu preciso ganhar essa quantidade de energia aqui. Então, quando eu ganho energia, a minha entalpia é positiva. Então, toda vez que a variação de entalpia ΔH for maior que zero, o sistema, a reação vai ser endotérmica. Então, representação de entalpia nas reações químicas. Como é que o calor pode ser representado? Ele pode ser representado como parte integrante da reação. Então, nessa reação aqui, nitrogênio e hidrogênio formando a amônia, esse mais 92,2 kJ quer dizer que ele liberou essa energia. Por isso que ela é exotérmica, houve a liberação. Enquanto a amônia precisa ganhar essa energia, os mesmos 92,2, para voltar e se transformar em nitrogênio e hidrogênio. Então, aqui liberou energia exotérmica. Aqui absorveu energia endotérmica. Então, se a energia estiver do lado direito, exotérmico, se a energia estiver do lado esquerdo, endotérmico. Agora, na forma de variação de entalpia, a mesma reação eu vou representar de outra maneira. Olha, formação da amônia por nitrogênio e hidrogênio, o ΔH, lembra que eu falei, quando o ΔH for negativo, a reação é exotérmica. E a amônia formando nitrogênio e hidrogênio, o ΔH vai ser mais 92,2. Quer dizer, toda vez que a variação de entalpia for positiva, a reação vai ser endotérmica. Então, aqui uma reação exo e aqui uma reação endo. Nas mudanças de estado físico, como é que eu posso dizer se esse sistema ele é endotérmico ou exotérmico? Note que, para eu passar de sólido para líquido, de líquido para gasoso, ou mesmo de sólido para gasoso diretamente, todos esses casos aqui acontece uma absorção de calor. Absorve calor, absorve energia. E quem absorve energia é endotérmico. Então, esses para a direita são sistemas o quê?
endotérmicos. Enquanto, para eu passar do gasoso para o líquido, do líquido para o gasoso, ou mesmo do gasoso para o líquido, eu preciso liberar, né? O gasoso precisa perder energia para esfriar e virar líquido. Enquanto o líquido também precisa perder energia, e perdendo energia para ficar o quê? Sólido. Então, essas transformações aqui para a esquerda, do gasoso para o líquido, que é a condensação, e do líquido para o sólido, que é a solidificação, como acontece liberação de calor, são sistemas exotérmicos. Então, para a direita, endotérmico, para a esquerda, exotérmico. Então, em uma equação termoquímica, em qualquer reação termoquímica, ela vai ter que me indicar a variação de entalpia que está acontecendo, os estados físicos das substâncias envolvidas e as condições de temperatura e pressão. Então, nós temos um exemplo aqui, ó. Hidrogênio reagindo com oxigênio para formar a água. Você pode notar que nós temos estados físicos aqui, ó, gasoso, gasoso e líquido. Nós temos a variação de entalpia sendo negativa aqui. É uma reação exotérmica e as condições dessa transformação. Okay? Então, isso é uma equação termoquímica, uma reação termoquímica completa. Então, essa reação termoquímica, o que pode influenciar, né? O que pode influenciar na entalpia, no valor da entalpia? Então, ó, os estados físicos dos reagentes pode acontecer de mudar essa entalpia aqui. Por exemplo, ó, o hidrogênio e o oxigênio, todos eles no estado gasoso, quando ele forma a água no estado sólido, acontece essa liberação de energia. Para formar no estado líquido, é essa outra. Para formar no estado gasoso, é essa outra. Então, dependendo do estado físico, essa variação de entalpia muda. Então, nós temos aqui um gráfico mostrando, ó, que o hidrogênio e o oxigênio, para transformar a água em vapor, eu tenho essa energia, menos 243. Para transformar a água líquida, menos 286. E para transformar em água sólida, nós temos essa variação de entalpia. Então, o estado físico, né, influencia na variação de entalpia. Quantidade das espécies químicas. Então, nós temos aqui o hidrogênio e o oxigênio transformando a água líquida. E você note o seguinte, que agora a quantidade mudou. Eu multipliquei todo mundo aqui por 2, ó, ficou 2 hidrogênios, o meio virou 1 oxigênio e um de água virou 2 mols de água. Então, você pode ver que a variação de entalpia ela dobrou. Como eu dobrei todo mundo, a variação de entalpia dobra também. Então, dependendo da quantidade, essa variação de entalpia também pode mudar. E o estado alotrópico? Nós temos aqui, ó, o estado alotrópico grafite do carbono. O carbono apresenta duas formas alotrópicas, que é o carbono grafite e o carbono diamante. Na combustão do grafite, acontece a liberação dessa energia, enquanto na combustão do diamante, acontece a liberação dessa outra energia. Então, dependendo do estado alotrópico, a entalpia também tem a sua variação. Estado padrão dos elementos e dos compostos químicos. O que é o estado padrão? Fala-se muito estado padrão na termoquímica. O estado padrão, um elemento químico ou composto se encontra em estado padrão quando se apresenta em seu estado físico, alotrópico ou cristalino mais estável. O mais estável, no caso da alotropia, e nessa temperatura a 25 graus e 1 atm de pressão. Essa é o estado padrão das substâncias. Então, o carbono grafite seria o carbono no estado padrão, o estado alotrópico mais estável, né? Nós temos o oxigênio, o gás carbônico e a água no seu estado padrão, quando obedece essas condições aqui. Então, os estados alotrópicos mais comuns são, no carbono eu tenho o carbono grafite e o carbono diamante. O enxofre eu tenho o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Outros estados alotrópicos. Então, o rômbico e o monoclínico, eles são formas diferentes de cristalização. É o mesmo enxofre, substância simples, só em condições diferentes. O fósforo, nós temos o fósforo branco e o fósforo vermelho. É um estado alotrópico, são dois estados alotrópicos do fósforo. Nós temos o oxigênio, o gás oxigênio e o gás ozônio, são as formas alotrópicas do oxigênio.
Então, quando a substância é simples e se encontra no seu estado padrão, sua entalpia será igual a zero. Toda substância simples, nós vamos precisar dessa informação para fazer cálculo. Toda vez que eu encontrar uma substância simples, ela vai ter a sua entalpia igual a zero, com exceção dos estados alotrópicos. O oxigênio e o ozônio, por exemplo, são substâncias simples, mas só como o oxigênio é o mais estável, ele sim vai ter entalpia igual a zero. Já o ozônio não vai ser igual a zero, vai ser diferente de zero. Então, no estado padrão, quais terão entalpia igual a zero? O carbono grafite é o mais estável, do halótopo do carbono. O oxigênio é mais estável que o ozônio. O fósforo vermelho é mais estável que o fósforo branco. O enxofre rômico é mais estável que o enxofre monoclínico. E aqui nós temos outros exemplos de substâncias simples, nitrogênio e a prata. Esses aparecendo numa reação termoquímica têm a entalpia igual a zero. Como é que nós podemos calcular a variação de entalpia de uma reação? Nós vamos pegar a variação de entalpia, estado final menos estado inicial. Numa reação vai ser o quê? Entalpia do produto menos entalpia do reagente. Então, nós temos um exemplo aqui, ó, a reação do óxido de magnésio com alumínio, formando magnésio metálico e o óxido de alumínio. Então, nós temos aqui a entalpia de formação do óxido de alumínio e do óxido de magnésio. Para eu calcular, vai ser o quê? Entalpia do produto menos entalpia do reagente. Aqui do lado direito ficam os produtos, do lado esquerdo ficam os reagentes. Por favor, não troquem essa ordem, é sempre produto menos reagente. Se colocar reagente menos produto, vai achar o mesmo valor com o sinal trocado, então você vai errar a questão. Então aqui nós temos o produto, que é o óxido de alumínio, aqui, ó, menos 1670, menos 3 vezes o óxido de magnésio, 3 vezes menos 604. Eu vou fazer essa continha, aí você me pergunta, cadê o valor do alumínio e cadê o valor do magnésio? Eles não estão aqui, porque como o alumínio e o magnésio são substâncias simples, a entalpia é igual a zero, então ele nem precisa colocar como dado. Nós temos aqui a conta, então, lembrando sempre na troca do sinal aqui, para não esquecer de trocar o sinal, e nós temos um valor final de mais 142 kJ, ou seja, essa reação aqui é uma reação que gasta essa energia, na verdade, que absorve essa energia, sendo uma reação endotérmica, porque a variação aqui é positiva. E é isso aí, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.